Recomeçar. Para muitos de meus irmãos e de minhas irmãs, esta é a única opção. Para eles e para elas, é preciso coragem para romper as fronteiras que nos separam. Coragem fruto do medo, da insegurança que assola o nosso país. A coragem surge no ápice do instante mais dilacerante da dor de perder amigos, pais, mães e não poder tomar uma atitude sequer para evitar tamanha dor. Os meus irmãos têm coragem para recomeçar, porque eles não querem ser os próximos a ter os nomes escritos nas lápides dos próprios túmulos. Desassistidos pelo governo. Histórias de vida marcadas por crises humanitárias, sociais, políticas e desastres ambientais. É impossível não temer. Como recomeçar? Quando recomeçar? Com a ajuda de quem? Alguém escuta o clamor dos meus irmãos? Você sabe, lá no fundo, o nosso maior desejo é alcançar a felicidade plena ou pelo menos ter o direito de não apenas sobreviver, mas a liberdade de viver dignamente onde quer que se esteja. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu escutei português. Um mês eu tenho no Brasil, graças a Deus, eu consegui se virar sozinho. Até hoje, para mim, não é difícil. Porque para mim não tem nenhuma palavra, para mim, eu escuto tudo palavra, graças a Deus. Deus me deu essa oportunidade. Por exemplo, nossa língua é crioulo, né? Família mesma, nossa língua é crioulo. Foi colocar porque francês que economizar nós. A pessoa falou lá, francês é crioulo, mas não é. Só crioulo para mim. Mas, graças a Deus, nós conseguimos se virar no francês, um pouco em inglês também, um pouco espanhol também. Quando eu cheguei aqui, eu escutei, a pessoa está falando bom dia, bom dia, bom dia. Falei, ué, o que é bom dia? Ah, bonjour? Então eu vou aceitar já ficar conectado na minha cabeça. A pessoa está falando boa tarde, quase igual. Bonsoir, bom après-midi. Só depende do momento, só depende do horário, você fala boa tarde, né? Falei, então, boa tarde e bonsoir. Então, já fica adaptado. Minha esposa? Foi conhecer ela, na verdade, eu tava a passear. Ela foi levar uma menina no hospital. Eu vi ela e falei, então, essa menina, vou ficar com esse menino. Para fazer passaporte é bem complicado, entendeu? Para um haitiano, para fazer passaporte aqui do Haiti. Para vir para cá. É gastar bastante dinheiro também. Lá no meu país, primeiramente, as pessoas, o povo, precisam para viver. É segurança, entendeu? Na verdade, é segurança. Nem problema que tem lá é problema de segurança. É problema de política também. É ficar ruim porque aqui é crise de política, eu acho. Crise de política. É por isso bastante haitiano pensar para deixar seu país para vir. Ainda não tem um presidente para pensar para o povo, para resolver isso. É isso que é o problema, entendeu? Aqui do Brasil, para viver, é bom para mim, porque, graças a Deus, eu tenho segurança. Banhado pelo Mar do Caribe, o Haiti está localizado na América Central, com 27.750 quilômetros quadrados e 11 milhões de habitantes. Cerca de 80% da população está desempregada e 60% é analfabeta. O Haiti enfrenta uma série de problemas históricos, como a fome e a violência generalizada. A infraestrutura é precária. O sistema de educação e de saúde são insuficientes. Desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, no quarto onde dormia, em julho de 2021, a deterioração da segurança pública tornou-se um dos problemas mais urgentes do país. As gangues são um poder paralelo. Especialistas afirmam que o vazio de poder criado pela falta de eleições fortaleceu a atividade das quadrilhas. Sem um presidente e dominado por sanguinários, o país está afundado em uma crise humanitária e política, sem oferta de serviços públicos básicos à população, como educação, segurança pública e a saúde.
Muitas das escolas foram fechadas por conta dos ataques realizados por criminosos, que estão ligados muitas vezes ao governo. O Haiti está situado no encontro de diversas placas tectônicas, que quando se movimentam causam imensos tremores de terra. Em 2021, um terremoto de 7,2 graus de magnitude matou pelo menos 2.100 pessoas. Em 2010, ocorreu o tremor mais forte da história do país. 300 mil pessoas morreram. Dezenas de milhares ficaram feridas e desabrigadas. Depois dessa tragédia que assolou a nação, houve uma intensa migração dos haitianos ao Brasil. Segundo estimativa da Organização das Nações Unidas, ONU, 161 mil haitianos vivem no Brasil com acesso a direitos e políticas públicas, mas com inúmeros desafios de integração local. Como o Haiti é um país que sempre foi muito pobre e continua sendo, conforme as catástrofes foram acontecendo, eles não tiveram recursos e nem tempo hábil para se recuperar, porque quando estão se recuperando, fazendo manutenção de uma catástrofe que aconteceu, já acontece outra na sequência. Então eles não conseguem ter essa estrutura de recuperação de recursos como nós temos aqui no Brasil, por exemplo, e isso acaba chamando a atenção. A gente tem aquela questão do preconceito enraizado contra culturas de origem africanas, por exemplo. Lá é muito comum o culto a Umbanda e religiões de matrizes africanas. Né? E a gente sabe que durante todo o percurso histórico-religioso do Brasil, foi se formando e dando corpo a uma intolerância religiosa com as religiões de matrizes africanas. Então, esse pessoal, eles já chegam aqui com esse estigma, né, por conta da religião, por conta da cor, por conta de serem estrangeiros. Essas são pessoas que vieram para cá em busca de oportunidade de emprego, de sair um pouquinho dessa situação de pobreza e miséria que hoje é representada no Haiti. Então é isso que essas pessoas vieram buscar, oportunidade de emprego, trabalho. Muitos até têm uma graduação, né, com status social mais elevado, digamos assim, como engenheiros, médicos, vêm para cá trabalhar de servente de pedreiro, né? Então, assim, será que a gente também está recebendo tão bem essas pessoas? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha 14 anos, completei 15 anos no Brasil, então eu vou fazer 6 anos aqui no Brasil. Eu vim aqui para trabalhar e estudar, mas graças a Deus eu já consegui terminar meus estudos. Só que falta faculdade ainda, estou pensando em fazer o que de faculdade, para trabalhar, estudar e conseguir ajudar a família lá no Haiti. Eu venho do Haiti com minha mãe e com minhas irmãs e a gente veio para o Brasil por causa de segurança, porque é falta de segurança lá, porque tem muitos bandidos que estão tomando o país. Nossa cultura é diferente daqui, a nossa comida, nosso jeito de falar, dançar, cantar é diferente. Aqui no Toledo é muito legal, porque lá eu tenho muitos amigos brasileiros que me acolheram bem na minha escola, que eu estudo lá no Ceajor, que é uma escola tipo, que acolhe os haitianos muito bem, tipo, que dá valor para os estrangeiros que vêm para cá. Minha cidade que eu venho, ela na cidade de West, no Gantier, faz parte do país, do capital. Lá é legal para mim, eu gostava lá, meus amigos. Eu posso falar que eu tenho um pouco de saudade lá, que lá, o que faltava lá era bom para viver. A falta que tinha lá é falta de água. Aqui tinha uma falta de água, para buscar água era um pouco longe para nós. Tem alguma que tem banheiro, tem alguma que não tem. Daí a gente pega essa água, nós fazemos a primeira coisa que nós fez a comida. Depois a comida, quem precisa de dar um banho, nós damos um banho. E depois nós buscar outro para nós poder tomar depois. Eu cheguei até 7 anos, depois de 7 anos, eu vim para cá. 7 anos eu passei para fazer o 8º, eu não fui, por causa eu consegui o visto do brasileiro. Daí eu tinha que parar de estudar para poder vir aqui no Brasil. Palotina, Paraná, 26 de julho de 2023, uma quarta-feira. Explosões de grandes proporções atingem uma unidade de grãos da cooperativa Cevale, vitimando 8 haitianos e 2 brasileiros. A cidade de 35 mil habitantes ouviu o estrondo.
Hoje é quarta-feira, dia 26. Estamos juntos para deixar você bem informado. Eu já chamo a sua atenção para essa imagem aqui que nós acabamos de receber. Você que está acompanhando agora o nosso Cidade Alerta, a programação local da RIC. A gente tem imagens de uma cooperativa aqui da nossa região. Essa cooperativa fica em Palotina. As primeiras informações, as que nós estamos recebendo neste momento, do Corpo de Bombeiros, também de outros órgãos de segurança, de urgência e emergência aqui da nossa região, em Palotina, é de que uma cooperativa, parte dessa cooperativa, na verdade um secador de milho da cooperativa explodiu. Explosões num silo de armazenamento no Paraná matam 8 pessoas. Na maioria, imigrantes do Haiti. Explosão em galpão no interior do Paraná deixa mortos, feridos e desaparecidos. Atualizamos a situação no oeste do Paraná. Subiu para 8 o número de mortos numa explosão numa agroindústria. Uma pessoa está desaparecida. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 pessoas foram socorridas. Foi assustador, né? Bem assustador mesmo. Eu estava carregando de ração ali, de repente escutei o estouro, fomos ver, deu outro estouro, a gente já começou a correr, né? Foi triste. Quanto tempo demorou, quantos segundos entre um estouro e o outro? Foi tudo muito rápido? Foi rápido, foi rapidão, assim, deu tudo. Foi tudo muito rápido, né? Tremeu tudo. Nossa, meu caminhão estava praticamente carregado, ele tremeu tudo, tremeu. Nós estávamos bem próximo ali, né? São 8 vítimas, das quais foram identificadas. Dentre elas, a maioria são pessoas estrangeiras que prestavam serviço a essa cooperativa. E tão logo nós tenhamos a relação nominal dessas pessoas, nós tornaremos isso público. Toda a estrutura do Estado está à disposição do município de Palotina. A saúde dedicou leitos para atender essas pessoas. A polícia científica só está aguardando o bombeiro liberar a área para ser feita a perícia. E equipes também do ML de toda a região vieram para reforçar o atendimento e liberar essas pessoas logo. Infelizmente, quando nós chegamos, a maioria eram em óbitos, os que não estavam em óbitos foram inclusive entubados, alguns aqui, colocados de UTI e também transferidos, né? Então, foram transferidos para Cascavel, foram transferidos para Londrina, os queimados mais graves, teve um TCE também que foi transferido. Um exemplo, né? Você começa a limpar aquela poeira, levanta, né? Qualquer tipo de ignição que tenha, uma corrente aquecida, algo que possa gerar isso, que isso vai ser apurado, obviamente, pela criminalística, né? Para ver o que aconteceu, mas isso vai fazer com que gere a explosão. O excesso de poeira dentro dos túneis, em conjunto com a ignição de uma pá em atrito com o solo, gerou a faísca que causou toda a explosão em cadeia dentro daqueles túneis. Existem normas específicas, né, com relação à atividade profissional dentro desses locais de trabalho. Basicamente, o que é feito? É feito, né, uma análise da situação, então é feita uma análise de risco mecânico, risco físico, riscos químicos e, uma vez detectados esses riscos, são tomadas medidas preventivas para evitar com que esses riscos venham a acontecer. Foram 10 vítimas fatais, 8 haitianos estavam dentro do túnel, um brasileiro estava na sala de expedição, que é fora, e uma brasileira, que era da área de limpeza, também estava na área externa. Ela acabou vindo a falecer alguns dias após, devido às queimaduras. Não há, né, poderia, né, ter equipamentos, né, que fizesse uma detecção de um risco de explosividade de determinado combustível. Especificamente no caso da poeira é um pouco mais complexo. Por quê? Porque nós estamos falando de material orgânico. Então, o material orgânico, ele tem algumas alterações, como, por exemplo, temperatura, umidade, durante o período, né, naquele local. Então, eu diria para você que, mesmo a existência desses dispositivos, talvez eles não preveriam, né, a ocorrência de esse tipo de incêndio e explosão. Nós precisávamos saber quem era o responsável direto sobre os trabalhadores, quem era o responsável por fiscalizar, quem era os responsáveis por dar treinamento, quem era os responsáveis por contratar. Então, tudo isso foi apurado dentro do inquérito, com as oitivas e com documentos pertinentes a isso. Dentro das normas objetivas, que seriam dar treinamento sobre ambientes confinados, ambientes em altura, foram apresentados os certificados de conclusão dos cursos. Contudo,
assim como também entendeu o Ministério do Trabalho e Emprego, que fez uma vistoria no local, de forma subjetiva, aqueles treinamentos, a gente acredita que não eram suficientes para que eles tivessem total entendimento da situação em que eles estavam trabalhando. Desde 2021 vieram sendo apontados falhas nesse sistema de captação da poeira para retirá-la de dentro dos túneis e as providências que eram necessárias no tempo que era necessário não foram cumpridas. Então houve negligência de alguns funcionários que foram apontados como os responsáveis pela explosão. Então, nesse caso, a tragédia poderia ter sido evitada? Sim. É difícil a gente assim, afirmar com toda certeza, mas ali o que ocorreu foi um excesso de poeira dentro dos túneis. Se não houvesse a poeira, poderia bater quantas pás fossem gerar faísca, que não haveria explosão se não houvesse a poeira. Então, a causa principal foi o excesso de poeira em decorrência do mau funcionamento do sistema de desempoeiramento. Uma das pessoas responsabilizadas foi o gerente de Medicina e Segurança do Trabalho. Por quê? Porque ele recebeu, durante mais de um ano, relatórios apontando falhas dentro dos túneis, principalmente do sistema de desempoeiramento. O acidente que ocorreu em julho, no mês de fevereiro, ele ordenou a uma equipe dele que fizesse um relatório minucioso sobre esse sistema de desempoeiramento. Foi confeccionado por uma dupla de técnicos de segurança do trabalho, a qual apontou diversas falhas nesse sistema e, como consequência, uma possível explosão. Esse relatório saiu das mãos desse gerente de Medicina e Segurança do Trabalho. Ele levou até o gerente da unidade, que é o maior cargo e de responsabilidade dentro daquela unidade. Ele tomou ciência também dos fatos e não tomou as providências que nós consideramos que seriam as adequadas para que aquela explosão não ocorresse. Então, ele chamou o seu analista operacional, que é uma pessoa abaixo dele, que lidava diretamente com as vítimas, e ordenou que ele fizesse algumas manutenções paliativas, o que, pelo relatório, não seriam suficientes para que aquele sistema voltasse a funcionar de forma integral. Por isso, os três responsáveis apontados foram o gerente de Medicina e Segurança do Trabalho, o gerente geral da unidade e o analista operacional, que vinha logo abaixo do gerente e logo acima das vítimas. Ele era o responsável direto pelo local que as vítimas foram, que ocorreu ali o acidente. Coincidentemente, se é que existe coincidência, numa videochamada com duas colegas de trabalho e uma delas estava em Palotina, exatamente naquela tarde e mais ou menos meia hora antes do acontecido, do acidente. Então, na videochamada, em assuntos triviais de trabalho, eu escutei um barulho como se fosse um zinco, como se fosse algo caindo. E isso chamou a atenção de nós três que estávamos ali. E a colega disse, eu acho que pulou um bicho, um gato no meu telhado nesse barulho. E foi um barulho único, porém longo, ali uns 30, 40 segundos, talvez, se não me trai a memória, a gente ouviu. Então, não parecia um animal caindo, parecia uma outra coisa. Mas nem de longe, nunca passou pela cabeça que pudesse ser nem um acidente de trânsito. A gente imaginou mesmo que fosse um barulho ali que ia passar por aquilo. A reunião demorou mais uns 7 minutos. E aí eu desliguei a videochamada, o assunto já havia encerrado, eu estava na embaixada. Quando eu observo meu celular, ele já estava congestionado de mensagens pelo aplicativo e ligações. Era um celular, um modelo um pouquinho mais simples, então ele travou facilmente. Muita chamada, muita ligação. E aí a mesma pessoa que estava comigo nessa videochamada estava me ligando, eu atendi, ela disse, lembra do barulho? Eu disse, lembro. Explodiu a Cevale. Foi uma situação, eu diria, fora do controle, porque eu acredito foi a primeira vez que, especialmente nós da Embaixada Solidária, vivemos essa realidade. E a Embaixada, a partir de momento tem conhecimento dessa tragédia, foi para Palotina para começar a auxiliar
as pessoas. Por quê? Muitas dessas famílias, o pai está aqui, a esposa lá no Haiti. Talvez a esposa aqui, o marido lá no Haiti, os filhos lá no Haiti. Então, chegamos a ter que identificar os corpos. Nesse momento, a notícia se espalha pelos grupos de WhatsApp e os primeiros migrantes já começam a chegar aqui na embaixada em busca dos familiares, de informações ou de que pelo menos a gente tivesse alguma atitude diante daquilo. E era muito desespero. Eu lidei com o meu desespero em saber que a notícia não era a melhor. Lidei com as informações que eu tinha de ter na vida já visto outros acidentes parecidos. E lidei com a informação de não conseguir falar para as pessoas o que tinha acontecido, de pela primeira vez não conseguir acolher as famílias migrantes que chegavam aqui na embaixada. Por que só os migrantes? A gente sabia que era um setor que realmente trabalham muitos migrantes. Os brasileiros conseguem informação muito mais rápido e eles têm a embaixada como ponto de referência. Há uma segregação de forma geral no que tange os imigrantes. Pode ser venezuelanos, cubanos, senegalês, haitianos, egipciano, moçambicano, tudo. Há uma segregação. A sociedade não enxerga os imigrantes como uma pessoa que seja bem-vindo aqui. Muitos deles acham que o imigrante vem aqui para tomar o espaço deles. Então, há uma segregação não somente dentro das empresas, mas fora das empresas também. Porque até agora não tem uma política pública realmente de integrar os imigrantes dentro da sociedade. Onde estão os governantes, né, em se preocupar em criar políticas públicas efetivas para garantir os direitos dessas pessoas? Só que se nós formos pensar em nível de política pública e garantia de direitos, nem nós brasileiros estamos conseguindo né, a garantia dos nossos direitos ultimamente. Quando chego em Palotina, temendo muito o que eu ia ver, eu olhei para o céu. Eu acho que é a imagem que vai ficar na minha memória. Eu já tinha quase 2 horas do acidente e pequenos fragmentos caíam do céu. Naquele momento eu acho que a noção do que tinha acontecido de fato. Eu não sei se era folha, se era fibra, se era pedacinho do telhado, de alguma coisa, mas 1 hora e 40 minutos depois, além de parecia uma fumaça densa aonde aconteceu, ainda tinha aqueles fragmentos que lentamente caíam do céu. Passado aquele impacto de ver aquilo tudo, que foi muito difícil, apesar da eficiência da equipe que trabalhou com a medicina legal, fazer o contato no Haiti, em outros países, tinha família no Chile, no México, e dizer, olha, o teu familiar está morto. E está morto junto com outros patriotas aqui, está morto com outros irmãos. Mas nós não queríamos que essa informação chegasse pela imprensa. Seria muito frio para nós não conseguir humanizar esse processo de informação. Então, nós entramos em contato com instituições do Haiti. Aí o Dr. Pierre foi fundamental, a gente começou a fazer um movimento através de organizações religiosas no Haiti para encontrar essas famílias antes da notícia. Eu não fui lá como advogado, visto que quando eu cheguei, me parece que tinha umas 5, 6 procurações já dados lá, então eu não entrei nesse mérito, então eu fui lá para orientar, para auxiliar. Então, o motivo que eu estava em Palotina não é um motivo profissional, é um motivo de voluntário da Embaixada Solidária para orientar tanto os familiares, tanto também o poder público, para realmente eles poderiam realmente liberar os corpos e realmente acompanhar os familiares no que tange a ver aos direitos que eles têm aqui no Brasil. Ao chegar no ML, nós tínhamos pessoas mais feridas e pessoas menos feridas. E aí uma decisão, nós teríamos um caixão aberto, um caixão fechado. Como é que seria para essas famílias saber que não teria a oportunidade de rever o seu ente? Então a decisão técnica e muito sábia de fechar os caixões, todos, de forma igualitária. E aí não tinha como não se emocionar, era uma emoção que não tinha nome, um sentimento que eu até hoje não consegui dar um nome. É mais forte do que um luto. E aí, se você olha para a cultura desse povo, você vai entender que o luto para eles é um processo totalmente diferente que a gente foi entender depois.
que um velório, um enterro demora 7, 6 dias, 22 dias. E a gente foi entender isso com os nativos, com os haitianos. O luto coletivo, ele é avassalador, ele varre tudo que tem em volta. Então nós tínhamos assim, um núcleo daqueles que não tinham familiares próximos no Brasil, um núcleo daqueles que tinham familiares e que estavam num total desespero. E aí chega um momento que eu espero muito de coração que tenha sido inédito na minha vida, que é ouvir centenas de pessoas chorando alto, e eu tive a sensação que a cidade inteira ouviu aquele choro. No Brasil, o nosso processo de despedida, né, tem a ver com o velório e o ato fúnebre, né, que é a despedida. E ele vai variar ali de acordo em 2, 3 dias no máximo, às vezes pela espera de alguém que vem de fora, né? Já com o país do Haiti, nós temos uma cultura totalmente diferente de despedida, onde eles, não é o termo correto, mas eles comemoram a passagem da vida, né? Eles acreditam que a pessoa não parte a partir da morte, mas sim que ele continua entre o meio e que para isso eles precisam fazer um ritual diferente. Então ele dura 9 dias, as pessoas são convidadas, familiares, amigos próximos, eles montam banquetes para que as pessoas consigam identificar que ali há uma pessoa enlutada, né, que há um ente querido em forma de luto. Em nota enviada à equipe deste documentário, a cooperativa Cevale relata que, desde as explosões, tem mobilizado os recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos e presta apoio aos familiares das vítimas. A cooperativa também afirma que o relatório de análise de acidente do trabalho dos auditores do Ministério Público do Trabalho e Emprego não aponta de forma conclusiva quais foram as causas das explosões.